Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Lucas. Estou no capítulo 9, seguindo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou, partiu, deu ao discípulo para que distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que ainda sobejavam, foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem a multidão que sou? Respondeu ele: João Batista, outros de Elias, ainda outros dizem que ressurgiu aos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus? Ele, porém, advertindo, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Dizia a todos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesmo, porque qualquer de mim, das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência de seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando acordados, viram a sua glória, os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Deus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será sua, outra de Moisés e outra para Elias. Não sabendo o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e o envolveu, o encheram de medo. Ao entrarem na nuvem, ela veio uma voz dizendo: este é meu filho muito, meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, desceram eles ao monte. Veio de encontro a Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico que vejas meu filho, porque é único.
Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. O espírito atira por terra, compulsiva-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio atirou ao chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. O novo prediz Jesus a sua morte. De novo prediz Jesus a sua morte. E como todos se maravilhassem de o quanto Jesus fazia, e disse aos seus discípulos: fixais vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem irá ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, foi-lhe encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. O maior do reino dos céus levantou entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior, mas Jesus, sabendo que lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que enviou, porque aquele que vos for o menor em todos é que é grande. Jesus ensina tolerância, caridade. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco? Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Os samaritanos. E aconteceu que se completassem os dias em que devia ser assunto do céu, manifestou no semblante a intérpreta resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia, os samaritanos, para lhes preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem desviava, de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, respondeu-lhe e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para a sua aldeia. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Ide eles caminho fora. Alguém lhe disse: indo eles caminho fora, alguém lhes disse: sigue-me, para que, onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os mortos, seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixar-me primeiro despedir dos de casa, Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. A missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70, os enviou 2 em 2, para que
procedessem em cada cidade lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor a seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizeis antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre nós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalho do seu salário. Não atendeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos é oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhe: a vós, os outros, está próximo do reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saia pelas ruas e clamai até o pó de vossa cidade, que se nos pregou, os pés sacudimos contra nós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naqueles dias haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que vós fizeram, há muito que elas teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quem vos der